Amém. 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 Um bom dia a todos. A igreja aqui em Gravataí, de onde nós estamos celebrando esse Deus. Um bom dia a toda a nossa querida igreja aqui em Gravataí. Também a nossa igreja espalhada, aqui no nosso querido estado, a nossa igreja presente lá em Porto Alegre, está conectada conosco agora, a nossa igreja lá na zona sul de Porto Alegre, a nossa igreja aqui em Viamão, a nossa igreja lá no Vale dos Sinos, e essa igreja que vai se espalhando, lá, igrejinha, irmãos amados que temos apoiado lá em Gramado e tantos outros lugares lá em Santa Cruz. Que nessa manhã o Espírito de Deus mais uma vez nos visite aqui, como já tem sido até esse momento, que seja até o final desse tempo e que também nós vivamos essa experiência profunda de sairmos daqui lembrando que o Espírito está em nós e é conosco e que nele nós somos mais do que vencedores. Nós estamos no meio de uma série de mensagens e soberanamente entendendo que o Senhor nos colocou dentro dela. No início desse ano, ainda quando estávamos em oração ano passado, e nós estamos percebendo essa soberania de Deus cada semana que passa. Poder abrir nossas casas, poder repartir tudo o que somos e temos com aqueles que estão vivendo tantas batalhas, guerras e tribulações, tem sido realmente uma oportunidade de praticar aquilo que Deus já vem falando ao nosso coração desde 28 de fevereiro, se não me engano. Não é fácil a gente se encontrar, cada vez que a gente vai se reunindo coletivamente, a gente se alegra por rever alguns desses que têm passado por batalhas diferentes das nossas, tragédias maiores do que outros passaram, mas o certo é que o nosso Deus é o mesmo Senhor e é o Deus que está operando nesse tempo e nos cercando. E nesse tempo de nós caminharmos para o final da nossa série, estudando os evangelhos na primeira parte da série, e nessa segunda parte, no livro de Atos, mais especificamente, eu vou pedir licença realmente para a igreja, porque durante esse tempo da inundação, os 23 dias agora, basicamente, 24, não é isso? Começou dia 3 de maio. Deus logo inclinou o nosso coração lá em casa, meu e da Martinha, para nós estudarmos o livro de Neemias. E gostaria que você continuasse estudando Atos, como a gente encorajou você, mas nós vamos navegar hoje em Neemias juntos. E provavelmente no último dia da nossa série, também olhando para Neemias. E antes de nós estudarmos o texto hoje, eu vou pedir que você já abra no capítulo 1 de Neemias. Nós vamos nos concentrar do capítulo 1 ao 6. Eu não sei como é que a gente vai sair daqui hoje, porque 6 capítulos para 1 hora de mensagem é só um milagre, mas eu vou tentar. Eu vou encorajar você também a introduzir essa leitura na sua jornada dessa semana, certamente vai enriquecê-lo profundamente. Quero mais os que estão passando por esse momento, especialmente as famílias que a água invadiu, que tomou lá tudo na sua casa, você que ainda não pôde ter acesso. A gente está aqui com o Rafa, a gente está aqui com a Renata, a gente está aqui com o nosso querido Vicente, o Vicente e com o Davi. Cadê eles aí? Fica em pé a família aí, por favor. Rafa está lá atrás, Vicente, Davi, Renata estava aqui ministrando no louvor da nossa equipe. Tem lugar aqui para a família estar junto, viu? Tem lugar aqui, chega mais aqui, ó. Chega mais aí, tem lugar. A gente, então,
sabe que não tem sido fácil, né? Eles não puderam acessar a casa ainda, lá de Eldorado, a casa que realmente ficou debaixo da água. E assim, alguns de vocês que aqui estão e que estão conectados conosco nessa manhã, a razão pela qual também não conseguem estar por aqui. Nossa oração, nossa intercessão, nosso amor e a nossa unidade. Nós vamos hoje falar sobre o seguinte: fugir da missão é um problema pessoal e coletivo. Fala comigo, fugir da missão é um problema pessoal e coletivo. Para quem não sabe, até os temas da mensagem já estavam montados em fevereiro. Eu não estou mudando os temas da mensagem. Todos, desde que começou a inundação, segue o que Deus já tinha nos revelado. A gente vê uma soberania de Deus nisso. E nós temos prosseguido com a série por compreender que Deus havia preparado todas as coisas já. Nós vamos anunciar também, antes de entrar na palavra, que nós estamos sentindo muita falta de estar a igreja toda junto. Tem sido muito precioso, desde o primeiro momento da inundação em Porto Alegre, alguns amigos e irmãos, eu tenho dito isso para os pastores de Porto Alegre, tenho dito isso para eles, que nós éramos colegas até nós entrarmos na inundação. Hoje nós estamos nos sentindo amigos. Algo muito profundo tem acontecido entre os pastores nesse tempo, e não só em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro, aqui em Gravataí tem sido assim também. A igreja tem se unido, vamos falar sobre isso hoje. E nesse afã de nos reunirmos o mais rápido possível, também dentro do possível, estamos buscando um lugar maior. Como já disse, desde a primeira semana da inundação, pastores da cidade nos ofereceram lugares do seu próprio prédio para nos reunirmos. Nós tivemos já, logo ali na primeira semana, a igreja Bola de Neve, do pastor Ali, nos oferecendo o auditório, nós tivemos a comunidade, nós tivemos a Brasa Church também, que tem se reunido lá no Bourbon, Caltrin. E a gente fez a escolha e a opção de vir para Gravataí e estar com a igreja a partir daqui de Gravataí. Foi uma decisão nossa como equipe desde a primeira semana, para que a gente pudesse estar também fortalecendo a igreja aqui em Gravataí nesse tempo, vendo uma soberania de Deus nisso, né? E como tem sido bom estarmos aqui e a partir daqui compartilhando o que Deus tem posto no nosso coração. Contudo, nós temos uma data prevista para o dia 16 de um batismos, e nós queríamos, então, comunicar a toda a igreja que nós conseguimos realmente o local para o batismo, porque a gente precisava de uma piscina que não fosse gelada nesse tempo. E hoje cedo nós fechamos com Samuel do Vila Ventura, e o batismo será lá, né, na piscina aquecida deles, lá na caverna. Então vamos ter experiência de China. Só que com um detalhe, na China, batismos lá na China são nas cavernas. É assim mesmo porque eles fazem escondidos. Só tem um detalhe, lá é a -5, -10, -15. Eles têm que quebrar a água com gelo e entrar para o batismo. Então, quem vai ser batizado dessa vez, lá no Vila, vai ser na água quentinha, lá, mas vai ser dentro da caverna, uma certa sensação muito diferente. Mas nós vamos fazer juntos com uma celebração. A celebração, então, do dia 16, presta atenção, será coletiva lá no Vila Ventura, uma celebração que será feita na tenda para 1.500 pessoas. Então, vai ser um momento oportuno de toda a igreja que pudesse se deslocar para lá e estar juntos. Hoje nós somos 2.500 pessoas, a gente imagina que alguns ainda terão dificuldade para estar. Mas na semana anterior, dia 9, preste atenção, semana que vem nós estaremos aqui. Fala comigo, semana que vem nós estaremos aqui. Nosso querido pastor André Castanheira vai trazer a palavra, seremos ministrados por eles.
né? E quando a gente fala isso assim, é porque a gente sabe que é sempre marido e mulher juntos ali, né? Orando, intercedendo um pelo outro. Eu e Martinha tínhamos uma agenda desde o ano passado, não, início desse ano, talvez ano passado mesmo, foi ano passado, para falar aos pastores do Brasil, da Fonte Church, que seria em São Paulo, e nós, então, estaríamos indo para São Paulo falar nesse final de semana que vem, e por conta da inundação do aeroporto, eles mudaram todo o encontro, e os pastores virão para Florianópolis, e nós estaremos indo de carro para Florianópolis. Então, queria que vocês orassem, porque eu e Martim estaremos falando aos pastores do Brasil dessa denominação Fonte Church. É uma denominação que saiu dos luteranos, pela questão mais avivalista, é uma igreja, então, mais avivada, e nós estaremos lá com esses pastores amados ministrando, e a igreja estará reunida aqui em Gravataí, e a partir daqui em Gravataí. Então, veja bem, dia 9, semana que vem é aqui. Desculpa, semana que vem é dia 2. Dia 9, fala comigo, dia 9, nós estaremos, então, no Bourbon Country. Dia 9, tá bom? Lá na igreja da Brasa Church, que se reúne lá, um auditório para 1.300 pessoas. Então, nós temos 2 datas de ajuntamento. Gravataí também estará lá conosco, porque é o último dia da série. Amém, gente? Então, toda a igreja reunida, nossa igreja, lá em Porto Alegre. Então, fala comigo, dia 9 e dia 16, toda a igreja estará juntas no mesmo lugar. É junta, não é juntas. É junta no mesmo lugar. Amém, gente? Amém? Então, semana que vem aqui, depois 9 e 16 juntos. Primeiro, dia 9, lá na Brasa Church, no Teatro do Bourbon, e dia 16, no Vila Ventura. Não vou falar o horário ainda, porque nós estamos nos detalhes com a Brasa Church, provavelmente às 19 horas. Provável, mas ainda não é convicção isso, tá? Nós vamos definir isso até quarta-feira dessa semana. Provável que amanhã já temos essa decisão. Amém, gente? Amém? Fala para o teu irmão aí, que bom que a gente está juntos aqui. Que bom que a gente pode estar junto aqui, né? Que bom. Para você que está em casa aí, né, nós estamos com o nosso coração unido a você aí na sua casa, no hotel, em algum lugar, na casa de alguém que está te acolhendo, não é? Nesse tempo, tem sido o abrigo de Deus para a sua vida. Tem sido aquele esconderijo, né, contra o vento, aquela palavra profética que o Senhor nos deu. Então, nessa manhã, que o Senhor alcance a todos nós com a palavra dele. Neemias, capítulo 1, vem comigo para lá, vamos lá. Vou pedir a você que você realmente me acompanhe no meu raciocínio para que a gente possa conseguir levar você, né, no poder do Espírito, na direção do Espírito, para o lugar onde Ele quer nos levar nessa manhã, nesse dia, por essa palavra. Bem, primeiro quero que você entenda o contexto desse texto. 20º ano do reinado de Artaxerxes. Nós estamos aqui no ano 446 a.C. Neemias recebe notícias de Jerusalém. É muito possível que Neemias ele tenha sido já nascido. Neemias tenha sido já nascido, obrigado, ficou até melhor o som, né? Lá no cativeiro. Esse homem tem provavelmente aqui 30 anos de idade. Fala para a pessoa aí do teu lado, você já passou disso ou tem 30 aí? Né? Gente, é legal a gente saber desses detalhes. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando aqui, presta atenção, de um cara rodado, não. Nós não estamos falando de um cara com experiência, com know-how. É importante falar isso. Nós estamos falando, não é de um menino também de 18 anos, já é um homem, 30 anos, a gente tem que dizer, é um homem, certo?
mas não é um homem experiente ainda, é um homem que está começando a sua jornada. E isso é bastante importante para a gente entender todo o movimento que vai surgir. E aí fala, deixa eu ver os que tem aí de 30, entre 25 e 35, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Quem está de 25 a 35, levanta a mão. Vira para ele e fala assim, fica com a mão levantada, fala, ó, o que Deus pode fazer através da tua vida. Deixa eu só falar que vocês vão sair com a responsabilidade maior depois dessa palavra hoje aqui. Eu queria então convidar você a olhar para o texto. É importante lembrar que nós estamos aqui já na terceira leva das pessoas que estão voltando do cativeiro babilônico para Jerusalém. E ele tem uma função, a função é a reconstrução dos muros. Esdras já vem antes com a função da reconstrução do templo, tá? Mas aqui é dos muros de Jerusalém. Então vamos ler juntos o texto aqui. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, ou seja, aproximadamente mês de novembro ou dezembro, tá? Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam. Então, observe bem que Neemias está no palácio, na cidade de Suzã, contexto persa, e ele quer notícias de Jerusalém. Ele quer saber como está o seu povo lá, a cidade dos seus pais, a sua cidade, da sua origem. E ele diz assim, olha, e eles me responderam, versículo 3, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Essa semana, lendo, na verdade, desde que a gente começou a ler Neemias, então já há mais tempo, nesse período da inundação, o texto soou assim para mim. Aqueles que sobreviveram à inundação estão lá na província, passa por grande sofrimento e humilhação. Aqueles que estão lá ainda no Rio Grande do Sul, no estado, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro das cidades, e aí aqui, honestamente, pensando em Porto Alegre, eu pensei no muro da cidade de Porto Alegre, aquele muro da Mauá. Foi derrubado e suas portas foram destruídas pelas águas. Agora ouça bem, porque isso é um relatório que está sendo trazido. Falar sobre isso também é importante porque ele não está vendo a condição da cidade. Ele está o quê? Ouvindo. E aqui é importante a gente entender que é o que está acontecendo com o nosso Brasil. O povo não tem visto, fora aquilo que a rede nacional tem transmitido, mas Deus tem gerado algo no coração do povo brasileiro, das igrejas brasileiras. E ele diz assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, e aí vem uma oração linda, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso, com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Vem uma confissão, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu,
De lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Tem sido lindo ver gaúchos que estão espalhados no Brasil correrem para a sua terra. Tem sido chegar aqui dizendo: eu não podia saber que minha terra estava passando por isso, e ficar à distância. Tenho me encontrado com alguns desses. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E aqui ele está orando porque ele vai se apresentar diante do rei. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Importante falar sobre isso. Era uma função de confiança do rei, era uma função de grande responsabilidade, nobre, mas é importante entender que ele estava exilado, ele era um exilado, ele não podia sair daquela função, ele tinha um compromisso ali. Mas o coração dele é tomado por um lamento, por um choro, e eu queria começar falando sobre algumas coisas do impacto de uma tragédia na vida do coração de homens e mulheres de Deus. É só a minha introdução, não é o nosso tema, mas eu queria começar falando sobre qual é a postura do coração de um homem e de uma mulher, nessa minha introdução, que amam a Deus, não é, que se importam com as pessoas. Para mim, o texto me revela logo de cara um sincero e profundo interesse em saber o estado do povo da sua cidade. Eu não sei se você que está aqui me ouvindo, ou que está aqui em Gravataí, nessa palavra, precisa dessa chamada de atenção ainda. Eu tenho dito isso, não que as coisas não estivessem acontecendo ao seu redor. Então eu quero começar chamando a sua atenção, a todos que estão me ouvindo aqui. Não faça de conta que não está acontecendo nada à sua volta. A gente, infelizmente, tem visto muita gente vivendo como se não estivesse acontecendo uma tragédia em 90% do nosso estado. Eu faço um apelo nessa manhã para você que está ouvindo essa palavra. Ore, peça ao Senhor que o seu coração se aproxime do coração de Neemias e que surja no seu coração um sincero desejo de você saber a condição daqueles que estão vivendo a dor desse momento. Segunda coisa que me chama a atenção aqui é a sensibilidade espiritual e o posicionamento correto de Neemias. Porque o texto vai nos mostrar no versículo 3 e 4 que ele se posiciona diante dessa dor espiritualmente. Ele jejua e ele ora, e ele fala com Deus Todo-Poderoso. O posicionamento dele é espiritual. Mas também ele tem uma sensibilidade que toca o seu coração, a sua alma. Nós não vamos conseguir mover uma mudança no nosso estado se não houver esses dois movimentos. Para o alto, que é para Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia, toca no meu coração, me faz sentir o que o Senhor está sentindo, me faz chorar pela dor do outro, mas também que a gente possa ter esse olhar para dentro, a gente possa sentir, a gente possa ter empatia, porque a empatia gera movimento, me tira da inércia, me bota para fora de mim mesmo, e isso é necessário nesse tempo. Eu acho que estamos vivendo um tempo como estado oportuno, de nós de novo sairmos de nós mesmos. Amém? É o que está acontecendo aqui na alma de Neemias. Terceiro aspecto, ele intercede, porque a guerra começa pela intercessão, a vitória começa pela intercessão. E amados, ele vai interceder, preste bem atenção, com consciência, versículos 5 e 6, ele sabe para quem orar: ao Deus que é grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que o amam. Observe que ele sabe a quem orar, e ele ora pela sua condição, pela condição do povo que havia quebrado alianças com Deus, que havia desobedecido. Ele ora dessa maneira, mas ele ora sobre as promessas de Deus. Versículo 8 e 9, ele ora sobre a sua própria condição atual espiritual, porque ele diz: Senhor, esteja atento à oração, lá no versículo 11, desse teu servo que tem prazer em temer o Senhor. Eu disse, lá em Tiago vai dizer o seguinte, que a oração de um justo, fale comigo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o que a gente está vendo aqui é esse homem justo
podendo dizer: Senhor, Tu sabes que eu tenho um prazer em temer ao Senhor. Ouve, portanto, a oração desse Teu servo e concede benevolência quando eu for falar com o rei. Então nós temos no capítulo 2, vem comigo, 4 meses passados. Está comigo? 4 meses este homem fica na presença de Deus em oração, em jejum, pedindo a Deus a benevolência do Senhor para que ele pudesse entrar no rei. Você sabe que entrar na presença do rei, mesmo ele sendo copeiro, se apresentando sempre, ele tinha que comer a comida do rei, ele tinha que provar a comida do rei, ele tinha que garantir que o rei não morreria. Mesmo assim, ele só poderia apresentar qualquer causa ao rei se chamado fosse pelo próprio rei. Fora disso, ele corria risco de vida, ou melhor, de morte. Por isso, a oração pela benevolência, pela oportunidade. E o texto vai nos mostrar que ele nunca havia estado triste na presença do rei. Eu acho isso aqui maravilhoso também. E aí vem para nós mais uma diquinha aqui, bem legal. Não importa a sua condição, a minha condição, não é? Peça a Deus que você possa ser todos os dias renovado por uma esperança que te permita viver em todas as circunstâncias em alegria. Mas nós somos humanos, certo, gente? E esse homem é tomado por uma dor e uma tristeza que não lhe permite continuar naquela condição. E o texto diz, então, que ele está tomado de tristeza. Eu gosto, é um termo que não aparece, ou raramente aparece, ou talvez exclusivamente aconteça desta maneira nesse texto, quando ele vai dizer o seguinte, versículo 2, né? Porque o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Pergunta do rei. E é interessante, eu não sei se você já notou isso, mas lá no versículo 4, quando ele pede ao rei a coisa, no versículo 6 diz assim: então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me. Bom, eu acho honestamente que o rei nem notou a tristeza. Eu acho que foi ela que notou, porque as mulheres observam os detalhes. Tem alguns temperamentos que também são detalhistas, e o homem consegue pegar também. Mas eu suponho, conversa lá de casa, do estudo da palavra, ela deve ter dado toque assim, fala assim: ó rei, meu amado rei, olha bem, presta atenção, e já tem alguns dias, você não está notando? Meu rei, olha bem para Neemias. Eu imagino isso. Porque nós homens não estamos nem aí, querendo saber da comida chegar, né? O pão chegar na mesa, mas as mulheres estão olhando para o coração sempre. É ou não é, mulher? Vocês são demais. Vocês nos chamam para dentro de casa e para dentro da alma das pessoas. O rei nota, percebe que ele não está doente e pergunta para ele: o que está acontecendo? E aí vem essa fala profunda. Essa tristeza só pode ser do coração. Eu acho que esse tem sido o estado do nosso povo. Por mais que a gente tente sorrir, por mais que algumas famílias tentem sorrir, isso aqui parece que representa a condição do nosso estado. Faz sentido para você? Para você que está nos ouvindo agora. Essa tristeza só pode ser do coração. Talvez o outro sentimento seja o do medo. Com muito medo. Ele vai ao rei com medo, mas o medo que a gente está falando sobre o coração do nosso povo gaúcho hoje é como vai ser o futuro da nossa família agora. Como vai ser o futuro do nosso estado. Nós temos um problema absurdamente gigantesco de infraestrutura no nosso estado, onde está se dizendo que
30% da estrutura geológica do nosso estado, rios e montanhas, não será mais a mesma. Nós temos um problema de ordem gigantesca econômica para enfrentar. Então é muito natural que agora o medo bata no coração de você que está aqui hoje, de você que está passando por essa realidade e de todos nós. Preste atenção, porque não podemos dizer: olha, não me atingiu. Não tem como você usar essa frase. Você pode complementar a frase: olha, não me atingiu desta forma, a água não entrou lá em casa, né? Eu não perdi os meus bens, mas você não pode dizer: isso não me atingiu, porque quer você queira ou não, você já foi atingido por essa tragédia. Todos nós seremos. Ilusão, então, ficar fora ou tentar fugir. E é nesse contexto que o rei diz: pede-me então o que você quiser, querido. Porque ele responde: ô rei, como é que eu posso ficar bem se a cidade em que estão sepultados os meus pais está destruída em ruínas, suas portas foram destruídas pelas águas, pelo fogo lá, mas pelas águas? Como? O rei então: o que você quiser pedir, pede, Neemias. E para mim aqui tem uma fundação profunda do caráter desse homem. Pode imaginar um rei virar e falar isso para alguém? Você pode imaginar um rei virar e falar isso para alguém? Você pode pedir o que você quiser, Leandro. Leandro, você pode pedir o que você quiser, Leandro. Você só fala isso para quem tem caráter. E aí? Ele pede algumas coisas. Ele pede licença, uma folga, um tempo. Queridos, e ele pede, recebe essa licença, ele pede um prazo, a rainha quer saber o prazo. Mas é muito bonito quando você observa que antes dele fazer os pedidos, ele primeiro ora sempre. Toda a jornada é orando, toda a jornada de Neemias é orando. É perguntando para Deus, é consultando a Deus, é pedindo a Deus direção. Deus vai lhe dando a estratégia, Ele vai colocando essas coisas diante do rei, e ele vai receber do rei, querido, a licença, o prazo, as autorizações para passar na região do Trans-Eufrates, né, para os governadores darem licença, acesso. Ele vai pedir material para a reconstrução. Observe isso lá no versículo 8 do capítulo 2. Não é? É muito bonito. Para os muros da cidade, ele vai pedir para as portas da cidade, ele vai pedir para a própria residência onde ele vai morar. Ele vai lá, ele já tem tudo planejado. Naqueles 4 meses ele tinha orado, recebido uma visão de Deus, um plano, uma direção de Deus. E ele recebe até a escolta do rei. Se olha no texto, versículos 9, ele é escoltado pelos oficiais do exército e os cavaleiros do rei. E ele não pediu. O texto diz que o rei enviou junto com ele. Assim como Esdras não pediu lá, porque confiou no Senhor. Então eu quero começar dizendo uma frase para você hoje aqui, para todos nós. Sempre, sempre haverá, sempre, no meio de uma tragédia, pessoas interessadas e desinteressadas no bem dos outros. Fala comigo, sempre haverá, no meio de uma tragédia, pessoas interessadas e pessoas nem um pouco interessadas com o bem dos outros. Levanta o texto, faz surgir essas figuras, esses personagens são importantes para a nossa história de hoje. Sambalate, Tobias, depois vai aparecer um pouco mais na frente Gesem. Observe no versículo 10, Sambalate, Horonita e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia muita gente interessada no bem dos israelitas. Chocante, né? Chocante. Então veja bem, a licença dele dura, sabe quantos anos? 12 anos.
Eita, que coisa. Na verdade, 52 dias é reconstruído. E depois começa um processo muito interessante. Ele atua por 12 anos em Jerusalém, depois ele volta. Mas o que eu quero que você comece a observar agora nesse texto é o seguinte: grandes mudanças surgem de terríveis momentos. Fala comigo, grandes mudanças surgem de terríveis momentos. Mas isso só acontece com quem não foge no meio das grandes tragédias. Eu vou falar de novo. Grandes mudanças surgem de terríveis momentos. Mas essas grandes mudanças só experimenta quem não foge no meio das tragédias. Fala para o teu irmão assim: não foge não, querida. Tem um processo poderoso para você viver. Tem um processo muito forte. Não podemos fugir de enfrentar esses terríveis momentos. E ao contrário, como Neemias, precisamos entender que ao sabermos, ao ouvirmos e ao estarmos dentro desses terríveis momentos, nossas escolhas vão afetar não apenas a mim, mas terão impactos positivos ou negativos coletivamente. E é desse contexto da história de Neemias que agora você já começou a se situar. Estamos juntos, gente? Todo mundo aí? Você que está em casa também, que nós queremos olhar para a passagem bíblica e tirar 4 lições de como nós podemos enfrentar os momentos difíceis, não fugir deles, enfrentar, entendendo que as minhas boas ações, escolhas na direção do problema, correndo na direção do problema, pessoalmente e coletivamente, produzirá resultado de vitória. Primeiro, vamos lá, quais são as 4 lições dessa história? É preciso uma liderança espiritual comprometida. É preciso uma liderança espiritual comprometida. Fala comigo isso. É preciso que Deus levante uma liderança espiritual comprometida no meio da tragédia. Em Neemias capítulo 6, versículo 11, olha comigo lá em Neemias 6, capítulo 11. Vai comigo para lá, Neemias 6, 11. Capítulo 6, versículo 11. Você vai ver que a coisa vai aumentando, a pressão dos inimigos vão aumentando. Capítulo 6, versículo 1. Olha comigo, nós vamos ler, se puder projetar, o capítulo 6, versículo 1 mesmo em diante. Capítulo 6 em diante, vamos lendo o texto. Olha só, aquele tal do Sambalate Tobias lá, e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos, agora veja que aumentou o número de opositores. Tá? Ao saberem que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma o quê? Brecha. Fala para o teu irmão, vamos trabalhar e não vamos deixar brecha nenhuma. Não vamos deixar brecha. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso dizer, e não posso descer. Olha só, fala comigo, a liderança espiritual, ela tem discernimento. Ela sabe no que ela precisa aplicar os seus esforços e tempo. É muito interessante porque o que está acontecendo aqui é realmente uma oposição dizendo: nós não podemos deixar esses caras colocar as portas, eles já levantaram os muros, só faltam as portas, nós temos que parar esses caras de todas as maneiras. E olha só que coisa forte isso aqui, querido, preste atenção, o texto continua, no versículo 3, assim: por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto, e não posso descer. Eu não sei se você já observou isso, mas lá no capítulo 2, versículo 18, olha comigo, capítulo 2, 18, nós estamos brincando aqui na Bíblia, navegando na história. Olha o 2, 18. O que diz? Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos reconstruir, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando eles estão com o projeto na mão, Neemias, o projeto é bom.
mas agora eles já estavam quase terminando o projeto. E agora Neemias tem uma visão maior do que o projeto ser bom. O que ele está dizendo que o projeto é aqui? Grande. Ele não é só bom. O projeto que nós estamos, ele é grandioso. Deixa eu te dizer, presta atenção todo mundo aqui. O nosso projeto não é reconstruir casas. Nosso projeto é reconstruir vidas. Por que, Tess, você está dizendo isso? Deixa eu te dizer. Porque Deus não veio ao mundo para reconstruir casas. Ele veio para reconstruir vidas. E a gente não pode perder esse foco não, nesse momento que a casa foi tocada. O que não quer dizer que a igreja não esteja comprometida em entrar nas casas, ajudar a lavar, limpar, reconstruir. Não é isso que a gente está dizendo aqui. A gente só está dizendo o seguinte: o projeto de Deus de fazer a casa é bom. Mas o projeto de reconstruir vida é o grande projeto de Deus para nós nesse tempo. Deus quer reconstruir as vidas do povo gaúcho. Esse é o grande projeto que nós estamos. Todo mundo está entendendo isso? Fala para o teu irmão aí do lado, fala assim, ó, o nosso grande projeto é a reconstrução de vidas. É isso. A gente vai descobrindo isso no processo. E Neemias estava descobrindo isso. Meu amado, na história de nós enfrentarmos esses momentos e não fugirmos, Deus tem que começar tudo pela liderança. Vai para o capítulo 2 novamente comigo. 3, melhor dizendo, comigo. Olha que lindo. No final do capítulo 2, Neemias chega em Jerusalém. É muito legal, versículo 11 diz que ele sai de noite, é muito legal porque ele sai não é sozinho. Olha a necessidade da experiência de vencer um projeto com pessoas. Ele sai com amigos, ele tem guardado no coração todo o plano, todo o projeto, mas o texto bíblico vai dizer que ele não abre para ninguém. Eu não havia contado nada. O que Deus pôs no meu coração. Está lá no versículo 12 do capítulo 2. Mas ele vai andando na cidade, vendo as portas destruídas, os muros pelo fogo, né? Como se nós andássemos nessa cidade. Eu peguei essa semana 2 líderes da nossa Convenção Batista Brasileira para levá-los na cidade. Nós fomos andar na cidade na tarde de quarta-feira, nos lugares piores da cidade. Eles não tinham entrado ainda, entraram no nosso prédio, nossas águas tinham descido. Foi a segunda vez que eu entrei no nosso prédio. Gente, está devastado o nosso prédio, a parte de baixo. Impressionante. É difícil você entrar lá e você não chorar, e não pelas coisas apenas, queridos. Para ser verdadeiro, é o choro pelas memórias. Porque do jeito que Deus deu tudo que Ele já nos deu, Ele vai nos dar de volta. Vai ser assim para a tua casa, meu amado. Fique em paz. A dor maior de quem perdeu coisas são as fotos, são as memórias, são as lembranças, são os momentos. Essa é a dor maior. Mas quando eles entraram no nosso prédio, eu disse para ele, olha, entrem aqui porque vocês vão entender o que aconteceu nas casas da cidade. Entrem para vocês terem uma noção, porque se não entrar, você não sente com o coração. Vocês ouviram de longe. E nós fomos lá para a região, passamos pelo Sarandi, depois fomos lá para a região do lado lá do aeroporto, para a região do Grêmio ali, né, para o Humaitá, e depois nós fomos para a região do 4º distrito, depois nós fomos rodando a cidade com eles, assustados, impactados, e a água já tinha descido mais de 1 metro nos lugares. Viram lá de cima do viaduto, os carros parados, as pessoas dormindo lá, que eu não sei se você sabe, que o pessoal subiu para aquele viaduto ali do aeroporto ali, botaram os carros lá e não conseguiram voltar para suas casas, ficaram lá acampados, levaram comidas, começaram a fazer fogo e comida lá durante vários dias. Ainda tinham casas, ainda tinham pessoas nos carros como as suas casas lá. De lá vimos o aeroporto, aquele rio do aeroporto. Quer dizer, isso tudo mexendo com o nosso coração profundamente. Agora, esse contexto, você precisa entender por que a gente estava lá com 2 líderes da nossa Convenção Batista Brasileira, inclusive gravaram um vídeo para a nossa igreja, nós vamos passar no tempo oportuno, deixar lá no nosso canal, nas nossas redes sociais. Por quê, amado? Porque a história da restauração de Jerusalém começa por líderes sérios, que estão pagando preço, que estão se entregando, que estão correndo os riscos.
E, queridos, olhe para o texto, presta atenção, capítulo 3, eles vão agora reconstruir, agora eles vão colocar a mão na massa. Então, no capítulo 3, literalmente, né, a mão lá no barro, na massa, para reconstruir os muros, o sumo sacerdote, preste atenção, Eliasibe e os seus colegas sacerdotes, preste atenção porque é profundo isso. O sumo sacerdote e os seus colegas sacerdotes, fala comigo, tudo começa na liderança. Olha aí. Perceba que começa pelo sumo sacerdote, o líder principal dos sacerdotes. E os seus sacerdotes todos se unem e toda reconstrução começa pela liderança espiritual. A reconstrução dos muros começa pela liderança espiritual. E esse é o nosso primeiro princípio de hoje. É preciso uma liderança espiritual comprometida. Eles consagraram, colocaram as portas no lugar, depois construíram um muro até a Torre do Sem, que consagraram e até a Torre de Ananiel. E aqui há um compromisso profundo. A pergunta é como podemos enfrentar os momentos difíceis e sairmos vitoriosos e mais fortes? Uma das coisas bonitas que está acontecendo, como já comentei no Estado, é a unidade dos pastores das igrejas. Essa semana, de maneira muito especial, nós estamos reunidos, vou pedir licença aqui. Nós estávamos reunidos aqui, em Porto Alegre, ali em Porto Alegre, em todas as igrejas. Ou melhor, todas as igrejas reunidas, na igreja da comunidade, pastores da cidade. Gente, que momento profundo, eu pedi aqui algumas fotos, olha, está aí, era muita gente, Mas eu queria que você entendesse que o que foi importante desse encontro não era a quantidade de pessoas, mas era o espírito do coração de cada um desses líderes pastores. Foi muito profundo, houve um momento de clamor, de oração, de intercessão. E o que a gente está vendo, queridos, é que a liderança está sendo levantada. Vai para o capítulo 6 de volta para lá. Olha lá, no meio daquela opressão daqueles homens, eu quero que você observe que eles tentam uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, na quinta vez, versículo 5. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, dizem entre as nações, e Gesem disse que é verdade. Ele pega um outro picareta lá para testemunhar da mentira. Estava tudo tramado. E ele vai dizer o seguinte, vocês estão tramando uma revolta em Jerusalém, vocês estão reconstruindo o muro e você, Neemias, vai ser levantado o rei deles aí. Era tudo calúnia, mentira, para parar aquele movimento poderoso de reconstrução de Jerusalém. E eu quero que você veja lá, ó, versículo 8, eu lhe mandei essa resposta, nada disso que você diz é verdade. Nada disso que vocês estão falando aí é verdade. Olha o versículo 11. Vocês estão tudo tentando intimidar. Aí, eu queria que você olhasse o 10, porque para mim tem uma coisa que chama atenção aqui. Um dia fui à casa de Semaías, Neemias falando isso, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode, no meio da tragédia, tinha gente trancada portas adentro? Ei, você que está me ouvindo aí. Não dá para você se trancar, não. Não é hora de ninguém se trancar. Trancar foi no tempo da pandemia. Agora é hora de você destrancar a porta e sair da sua casa. Salvo se você tem limitações, como a gente tem dito aqui. Olha o texto. O cara quer trancar. O cara está trancado na casa, ele agora quer trancar o outro dentro do templo. Interessante, né? Olha só. Ele diz, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite. Era tudo uma cilada. Mas eu gosto do que ele responde no 11. Todavia eu lhes respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Fala aí. Acha
que um homem como eu poderia fugir? As mulheres falam, acha que uma mulher como eu fugiria? Muda a frase para vocês mais elegantes. Fala, fala as mulheres, acha que uma mulher como eu fugiria? Não, com o bracinho assim, fugiria? É tão poderoso, gente, quando a gente entende uma liderança que está dizendo assim, eu não vou fugir na hora da guerra. Eu não vou fugir na hora da guerra. E eu quero ressaltar isso hoje aqui. Para a nossa liderança da Igreja Batista Monte Serra, toda ela, não é só a pastoral, não, nossa liderança. Tem sido lindo ver vocês se levantarem para guerrear. Sabe o que acontece quando uma liderança se levanta? O povo se levanta junto. É lindo. É lindo poder ver a igreja em Porto Alegre, a liderança pastoral se levantando e do Estado. Sabe o que vai acontecer? O povo vai se levantar e vai se unir no Estado inteiro. A igreja vai se unir. Olha a foto aqui. Aqui foi sexta-feira essa foto. Os jovens, lá no prédio da comunidade. E aí era gente de tudo quanto era lugar. Jovens de todas as igrejas. Eu quero fazer uma pergunta. Você entende por que esses jovens estavam reunidos lá antes? Ou melhor, depois, sexta-feira? Porque quarta estavam reunidos os líderes deles. Porque a gente discipula segundo a nossa espécie. E quando a ovelha vê que a liderança se une, o povo se une. A igreja no Estado vai viver um grande avivamento. Porque a palavra de Deus diz, que Deus ordena a bênção de a unidade. Onde o povo se une, tem uma graça que se derrama da cabeça aos pés, como a unção do sumo sacerdote. E é o que nós cremos para esse tempo, igreja. Por isso que eu digo, é um grande projeto que Deus está fazendo. E a inundação está trazendo dom, mas ela é só o pretexto de Deus para realizar o grande projeto dele nesse estado, nas nossas vidas, na vida do povo gaúcho, para a glória de Deus. Segundo lugar, como podemos enfrentar os momentos difíceis e sairmos vitoriosos e mais fortes e não em fuga? Porque fugir da missão é um problema pessoal que você vai carregar para o resto da sua vida, na sua consciência que seja, e também afeta as pessoas. Ele é um problema coletivo. Imagina a minha mão dizendo, eu não quero mais funcionar. Eu estou aqui, mas não quero mais funcionar. Eu não quero mais botar na... não quero. Faz sentido? Ela é parte de um corpo. Quanto ela pode operar saudavelmente, ela está operando. Então, todos nós precisamos. E aí vem o segundo princípio de hoje. Tudo começa na liderança para enfrentar uma batalha, mas é preciso a participação massiva do povo, das famílias. E aí eu quero dizer isso para toda a igreja que está aqui, que está ouvindo essa palavra. A liderança está comprometida, mas ela não conseguirá fazer tudo o que precisa fazer sem vocês, sem a igreja toda. Somos o exército de 2.500 pessoas espalhadas. Nós vamos precisar, claro, cada um dentro da sua condição, tanto física quanto também de tempo, nós precisamos que todos massivamente se comprometam com esse momento da história. Olha só o texto, eu queria que você fosse observando os detalhes, versículo 2 a 5 do capítulo 3. Os homens de Jericó, observa bem que não eram os homens de Jerusalém, está vendo aí? Deus move de todos os lugares para um propósito, a gente está vendo Deus fazer isso, não é? É possível que vindo de Jericó, ou é possível que fossem moradores de Jerusalém, que não pertenciam necessariamente a Jerusalém, que são os estrangeiros que moram nessa terra aqui. Nós temos, por exemplo, na minha frente aqui, gente de Floripa. Mas somos nós que vamos batalhar, né? Temos uma Prudentina aqui, né? Quantos aqui são estrangeiros nessa terra? Levanta a mão, por favor. Olha aí que bênção. Somos nós juntos. Amém? Somos nós juntos, somando esforços. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacu, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenar. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Eu queria que fosse observando quantas pessoas vão aparecer nesse texto. Só em 3 versículos. 2, 3, 4 e 5. Melhor, 4 versículos.
Olha só, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte, ao seu lado Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. O princípio aqui é: nós vamos enfrentar os momentos difíceis e sairmos vitoriosos e mais fortes com a participação massiva das famílias. Todo o povo, se você ler todo o capítulo, se você ler toda a história, todo o livro de Neemias, você vai ver que todo o povo se compromete com a reconstrução dos muros junto aos líderes. Por isso eu glorifico a Deus pela nossa igreja. Glorifico a Deus por ver a igreja no estado se movendo. Ver Deus fazendo esse grande movimento através do povo. Nós tivemos uma reunião na sexta-feira da outra semana com o prefeito da cidade. Estavam lá os pastores representando os pastores da cidade de Porto Alegre. E eles começaram, comentei isso semana passada, o prefeito, as secretarias, estavam 7 secretarias ali, dizendo: se a igreja não tivesse se levantado na cidade, nós não estaríamos conseguindo. Louvado e bendito seja o Senhor. Podemos dizer, se não tivesse levantado no Estado, não é na cidade de Porto Alegre, não é um privilégio de Porto Alegre. E mais, posso dizer mais, se a sociedade civil, não apenas a igreja, não estivesse se levantando, pagando preço, pegando seu barco, seu jet ski, indo para dentro da água, nós não estaríamos conseguindo um reconhecimento legítimo da nossa liderança, do nosso governo. Então a nossa gratidão aqui a toda a sociedade civil que se uniu nesse momento. Porque, querido, uma tragédia dessa proporção não vai conseguir, não. Nós vamos precisar massivamente nos apresentar para essa obra. E graças a Deus que isso está acontecendo, é lindo. Se você observar todo o livro de Neemias, você verá as famílias em frente das suas casas, trabalhando para proteger, para recuperar, para reconstruir o muro que colocava-os em risco. No capítulo 3, versículo 5, vai dizer o seguinte, olha só, o texto mostra que aqueles que fugiram e não quiseram se juntar ao serviço, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. É triste, mas a gente tem que admitir que sempre haverá os que fogem e não se unem no meio da tragédia. Dependência e sem orientação, não interdependência. No texto são os nobres, mas preste atenção, a questão principal aqui não é da classe social. A questão principal aqui é do coração rebelde que não se une nem mesmo em tempo de tragédia e desafios, rejeitando supervisão porque não entende que suas escolhas pessoais vão impactar o coletivo. Então foge, sempre haverá. Terceiro lugar. Como podemos enfrentar os momentos difíceis e sairmos vitoriosos e mais fortes? Não em fuga. Porque fugir da missão, fale comigo, fugir da missão é um problema pessoal e coletivo. Terceiro lugar, é preciso organização em grupos e por áreas. Fala para a pessoa do lado, vamos organizarmos em grupo e por áreas. Olha só que lindo. Eu queria que você agora observasse o texto comigo. Todo o texto. Eu podia ler todo o texto, a gente enxergar isso em todo esse capítulo 3, mas eu escolhi alguns versículos, do 6 ao 12. Olha só. A Porta Gesana, observe aqui a organização, sabe o lugar, tem um nome, tem uma identidade. A Porta Gesana foi arrumada olha só, consertada por Joiada, filho de Passei, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Presta atenção, para narrar desse jeito, teve muito o quê? Fala comigo, organização. Teve ordem. Teve supervisão. Tá vendo, gente, a organização aqui, a importância? A gente já falou isso, né? Que a organização glorifica a Deus. Amém? Revela a glória de Deus. Então, olha que lindo. No trecho seguinte, eu queria que você observasse quantas vezes vai aparecer no trecho seguinte, depois, né? Logo à frente. Observe, gente, há um movimento organizado de reconstrução. Fala comigo, há um movimento organizado de reconstrução.
Então ele vai dizer no trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadon de Meronote. Gente, os caras anotaram o nome de quem fez, de onde era, qual a cidade. Olha a organização, gente, a gente tem que aprender com isso. É muito profundo. Deus está falando isso comigo, eu estou repartindo com vocês, Deus está falando comigo. Eu tenho clamado e dizer, Senhor, como é que nós vamos conduzir isso? E Deus está dizendo, meu filho, estuda lá Neemias, que eu vou guiar vocês. Vocês não vão conseguir fazer sem a ordem, sem a organização, sem separar as áreas, sem denominar as pessoas, sem dar nome para cada coisa. E Deus é tão bom que Ele vai levantando no meio da igreja pessoas com esse perfil, né? Quando a gente visitou lá de barco o nosso prédio, Deus falou, leva o engenheiro tal. E nós pegamos o engenheiro da igreja, botamos no barco, convidamos, ele prontamente foi, falou, pastor, vou junto. 3 dias depois, esse homem já tinha me mandado o projeto inteiro, com as áreas, 13 áreas. Vamos começar pela parte elétrica, porque a primeira parte, pastor, é a segurança do povo. Se a gente não for direto para a parte elétrica, nós temos que fazer isso. Descreveu cada uma das áreas. E, gente, eu estou com aquele projeto na mão e Deus está dizendo assim, meu filho, eu vou ajudar. Porque você não tem os recursos em você, mas todos os recursos que eu preciso para reconstruir tudo está no meio do povo. Fala para o teu irmão assim, ó, Deus está contando com os teus recursos. Põe tua mão assim, ó. Põe tua mão assim, ó. Teus recursos são os teus talentos, são tuas capacidades. Talvez o teu carro, talvez um instrumento que você tem lá, uma ferramenta, tua caixa de ferramenta, talvez seja, eu sei arrumar madeira. Gente, Deus vai usar a tua formação formal e tuas habilidades, aquilo que Deus te entregou, dons, e Deus vai usar tudo isso. Deus vai fazer esse movimento, Leandro, através de nós. O que eu quero dizer é que nós só chegamos aqui porque Ele já está fazendo, mas para o que nós temos que alcançar, para a reconstrução dessa cidade, para a reconstrução das casas das pessoas da nossa igreja, para a reconstrução do nosso prédio, de tudo, nós vamos precisar nos organizar bem e vamos precisar de todos que puderem se apresentar com seus recursos, inclusive os financeiros, quem tiver possibilidade nesse tempo. Vai observando o texto. Ele continua dizendo isso. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadon de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates, Uziel, filho de Araías, um dos ourives, sabia até as funções dos caras, né, as profissões dos caras. Fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Quem diz que um perfumista não vai saber fazer um reparo no muro, hein? Olha aí, todo mundo com a mão na massa, né? Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Vai observando que eles sabem o que está acontecendo. Não tem um fazendo sobre o outro, gente. Tem um fazendo ao lado do outro. Observe que lindo isso. Ao seu lado, Gedaías, filho de Jerumaf, fez os reparos em frente da sua casa, e Atos, filho de Razabinéias, fez os reparos ao seu lado, Malquias, filho de Arim, e Hassub, filho de Paate, Moabe, vários nomes bonitos para seus filhos. Repararam outro trecho, a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte, com a ajuda das suas... Bate na sua filha aí, viu, filha? Até você. Não escapa nem as meninas. Nem as meninas. Ele provavelmente não tinha filho, e o texto registra, esse aqui fez com a ajuda das filhas. As filhas foram lá com o pai e botaram a mão. Você consegue ver nesse texto aqui? Você consegue notar que Neemias organiza muito bem os trechos do muro por áreas, e numa sequência os muros estão sendo reconstruídos continuamente. Fala comigo, continuamente. Ou seja, a organização por grupos e a definição das áreas potencializará a reconstrução dos muros da cidade, ou potencializaria. Agora imagina se um desses aqui pensasse da seguinte maneira: vou fugir da minha responsabilidade. Está pesado isso aqui, está cansado. E o cara largasse aquela área do muro. Você sabe o que significava deixar uma área do muro descoberta? Você sabe? Preste atenção aqui. Representava deixar a brecha
para o inimigo entrar. Eu vou repetir de novo. A pergunta, fala para a pessoa do lado assim a pergunta. Você sabe o que significa? Deixar a área do muro abandonada representava, fala para a pessoa, deixar a brecha para o inimigo entrar, atingir você e o seu irmão do lado. Você consegue entender que as suas escolhas pessoais de fugir da missão vão afetar não só você, vai afetar quem está do teu lado? É extremamente importante entendermos que nossa parte é fundamental para o todo. Fala, minha parte, nessa tragédia, é fundamental para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Trabalharmos organizados em papéis definidos nos leva a uma grande vitória nesse momento que nós estamos passando. A Igreja Monte Serra tem atuado, já disse, numa visão macro do corpo de Cristo, como parte desta igreja espalhada no Rio Grande do Sul, especificamente na região de Porto Alegre, Gravataí, Vale dos Sinos. Estamos atuando até agora em 4 celeiros, orando por um 5º celeiro, apoiando os abrigos ainda da cidade, apoiando outros celeiros. São mais de 28 celeiros na cidade, só de Porto Alegre. Na primeira semana, na segunda semana, nós atuamos com muita força, talvez a força massiva dentro dos abrigos. Até que fomos nos organizando nos celeiros e passamos a organizar com força massiva dentro dos celeiros. E tem sido verdadeiramente poderoso, não é apenas algo bonito, é poderoso. A gente sente Deus usando a nossa igreja como parte desse movimento das igrejas da cidade e da região. Isso é muito lindo. Cada um cumprindo uma função. Nossa equipe tentou distribuir papéis para cada um. Alguns ficaram como se fosse com papéis flutuantes da equipe pastoral para poder se mover para necessidades que surgissem. Os voluntários estão trabalhando de uma maneira muito forte e intensa. Nós tivemos lá um grupo de WhatsApp com aproximadamente 700 voluntários, mas o número é muito mais alto do que isso, de pessoas servindo. Isso tudo tem tornado o nosso trabalho junto com as demais iniciativas da cidade, das igrejas, frutífero para a glória de Deus. Temos podido amar e abençoar vidas nesse momento. Com o esforço que Deus tem nos dado de contribuição externa da nossa cidade, do nosso estado, com as igrejas brasileiras, com a sociedade civil do Brasil, se unindo, enviando carretas e donativos para o nosso estado e para a nossa cidade, tem sido algo extraordinário. Deus não tem deixado faltar nada. Você pode dizer isso? Deus não tem deixado faltar nada. E você que é membro desta igreja precisa saber que nós estamos comprometidos com viver Atos capítulo 2 mais do que nunca. Para que todos nós estejamos enfrentando isso com vitória. Eu tenho aqui um relatório que foi feito, produzido só de um dos celeiros, só o celeiro de Porto Alegre ali, e não desde o dia 3. Aqui talvez pegue alguns dias, 10 dias, na verdade, acho que são 10 dias, 19.546 horas de voluntariado, só no celeiro de Porto Alegre. 3.280 marmitas distribuídas a partir de uma base nossa de marmitas, 5.175 sanduíches, 245 frutas, bolinhos. Nós estamos abençoando mais de 20 localizações com esses alimentos. Cestas de limpeza, cestas de higiene, cestas básicas, falando só ali da base, Porto Alegre, sem falar dos outros 3 celeiros, sendo que o maior nosso é lá em Viamão. Itens infantis, pacotes de fraldas, roupas, colchões, cobertores, itens de cama, materiais, rolos de papel higiênico, itens de água, é muita coisa, é difícil para mim até descrever, alimento, ração, leite, materiais hospitalares, medicamentos. Em Viamão, da data do dia
Viamão ali, a data que a gente tem aqui foi de 8 a 18, foram mais de 21 cargas recebidas, 363 toneladas. Em toneladas já distribuímos naqueles dias ali, que foram 10 dias, mais de 210 toneladas. Quer dizer, Deus está nos dando possibilidade de multiplicar, de cuidar. Mas eu queria agora dizer para você o seguinte, olha para mim todo mundo, por favor, você que está em casa aí também, preste bastante atenção. Nós agora estamos entrando numa outra fase. Nós estamos entrando no segundo capítulo da história. Estamos entrando nessa segunda camada dessa inundação. E qual é ela? Sem deixar de fazer o que estamos fazendo nos 4 celeiros e ainda servindo em alguns abrigos, a igreja espalhada, gente distribuindo Bíblia, gente, dentro dos nossos dos abrigos da cidade, gente se convertendo. Ontem recebi notícia de uma das igrejas, conversando com um dos pastores, e ontem à noite eles estavam realizando 18 batismos. É uma igreja que está abrigando pessoas, 18 pessoas se converteram, confessaram a Cristo. Ontem à noite eles estavam batizando. Gente, é tempo de multiplicação no nosso estado, gente. Multiplicação de discípulos. É lindo, Deus fazendo coisas extraordinárias. Não é? Nós vamos continuar atuando nos celeiros, preste atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já estamos nos celeiros com grandes desafios de voluntariado, porque o povo está voltando a trabalhar. Mas agora nós vamos entrar em 2 novas, quer dizer, essa camada envolve 2 grandes desafios. Qual é? As famílias da igreja estão retornando para suas casas. Então agora nós temos uma segunda camada que é ajudar as famílias na limpeza das suas casas. Ajudar as famílias na limpeza das suas casas. E eu quero dizer algo para toda a igreja, e quero registrar isso também para todas as igrejas brasileiras, fora do Brasil, que têm nos apoiado financeiramente. Todo o recurso que temos recebido como Instituto Monte Serra, todo o recurso, não será utilizado absolutamente nada desse recurso para a reconstrução do prédio da 18 de novembro, o prédio da Igreja Batista Monte Serra. Não tocaremos nesse recurso para a nossa reconstrução do nosso prédio. Isso é uma aliança da liderança da Igreja Batista Monte Serra com Deus e com todo o movimento de Deus através do Brasil e do Rio Grande do Sul, mandando recursos para o nosso instituto. Todo o recurso que entrou e que continuará entrando lá será usado para abençoar as famílias que estão passando pela tragédia diretamente ou indiretamente. Amém, gente? Está claro isso? Montamos um plano de ação, preste atenção, gente, com famílias, para as famílias que passaram pelas crises de perderem as coisas na casa, que não vão conseguir recuperar isso, aquilo. Tem uma equipe pastoral, de novo, designada na nossa macroequipe pastoral. Nós designamos como equipe, o time todo com funções. Colocamos o Leandro, a Cris, e o Mauro e a Adri, nossos queridos pastores, esses 2 casais, para atuarem diretamente na as famílias que estão atingidas e nas necessidades específicas delas, que estarão entrando nas casas lá, na recuperação, para identificar com a família o que Deus vai conseguir restaurar daquilo lá e o que não vai. Para que a igreja possa conseguir atuar ajudando, de alguma maneira. Não tem fogão mais, não tem recuperação, então Deus vai mandar esse fogão, temos certeza, vai mandar geladeira, tenho certeza disso. Então nós montamos lá um kit para retorno para casa, para que a gente possa ter esse zelo de responsabilidade. Fizemos parceria, gente, com empresas de eletrodomésticos, estamos fazendo parcerias com empresas de cozinha. Claro, ninguém vai montar uma cozinha linda, chique lá, mas pelo menos a cozinha que dê para botar lá o fogão, o balcão, a pia, voltar a funcionar, alguma coisa de móvel, uma mesinha de 4 lugares. Mas, gente, nós vamos recomeçar, todo mundo junto. Todo mundo junto. O projeto está prontinho, feito, analisado, avaliado. E, claro, não temos dúvida
que aquilo não é o que talvez você sonharia, mas nós vamos recomeçar e você vai poder seguir em frente. Deus vai recomeçar. Todo o recurso, volto a dizer, do Instituto será usado para esse fim. Está claro, gente? Quando você começar a ver o prédio da igreja sendo restaurado, você pode saber que não foi tirado nada do Instituto. Nós já sentamos com o time de gestão da igreja essa semana. Olha, eu quero contar os milagres do Senhor para vocês. Eu não posso deixar de contar, porque Deus está se movendo, gente. Na decisão que foi essa deliberada, tudo será usado para a restauração das casas das famílias, para apoiar nisso. E claro, né, quando a gente fala isso, né, gente, é dentro do que vai ser possível para cada um, distribuindo aqui, para lá, e tudo isso vai ser analisado com os pastores que designamos. Mas o prédio, nós temos lá um grande desafio. E o que nós vamos fazer lá no prédio, gente, tudo que é embaixo lá que vocês veem lá é gesso acartonado, as divisórias. Acabou tudo. Vamos tirar tudo que é gesso acartonado, vai ficar só as ferragens, tem que limpar tudo por dentro, toda a parte elétrica, os canos, já está dando ferrugem. Vamos ver se vai recuperar tudo. Vai ser um trabalho longo. Prevê-se 30 dias para a recuperação do nosso prédio da parte de baixo lá. E a nossa pergunta é, como é que nós vamos fazer? Gente, nós vamos começar a mexer um pouco no dinheiro da campanha lá para o hangar, tá certo, gente? Todo mundo está entendendo? Vamos ter que tirar daquele dinheiro que estava reservado para o hangar lá, vamos puxar para cá um pouco. Nós estamos crendo que Deus vai prover. Nesse processo, cremos que Deus vai enviar ofertas. Isso foi quarta-feira à noite. Na quinta de manhã eu recebo uma ligação. Eu estou indo no Jeep para levar o segurança lá para o nosso prédio. A propósito, quero agradecer, porque eu estava com o Jeep dessa altura, assim, emprestado de um trilheiro da cidade, que eu conhecia, liguei para ele, fiquei com o Jeep dele para poder fazer esse movimento, 6 da manhã e 6 da tarde, para levar o segurança e devolver. E nesse dia a gente estava num outro carro lá, não, estava nesse Jeep mesmo, e aí a gente estava eu com mais 2 pastores da equipe, eu recebi uma ligação de uma igreja do Brasil. E essa igreja do Brasil dizendo, pastor, nós estamos enviando para vocês uma oferta, mas essa oferta é específica para ajudar na reconstrução do prédio. E eles enviaram uma oferta de R$300 mil para o nosso caixa. E o dinheiro já está na conta, queridos. É o suficiente para a gente começar. Nós não vamos poder entrar lá no prédio antes de mandar uma empresa especializada para fazer a limpeza grossa. Não podemos. Até por conta de todo o risco de contaminação. Você não tem noção como ficou aquele prédio. É trágico. Perigoso. Perdemos a cozinha toda, né? Mas nós não perdemos a vida. Nós estamos cheios do Espírito, cheios de Deus. E, de novo, vamos avançar de casa em casa, não é de prédio em prédio, é de casa em casa, amém, gente? É juntos que nós vamos avançar, mas a minha gratidão, em nome da Igreja Batista Ponte Serra, a esta igreja amada do Brasil, que já enviou esse recurso essa semana, para nós podermos já atuar dentro do nosso prédio. Gente, a reunião foi quarta-noite, quinta da manhã, o telefone de manhã, o telefone toca. Cronologia de Deus, assim, eu estou cuidando, Tércio. A minha igreja, é a minha igreja. Não se move não, tá? Não se move para fazer no seu braço. Se move para Ele. Não foge do processo. Tem coisas muito maiores do que você imagina para Deus nos ensinar nesse tempo. Qual é a nova fase, então? Fala comigo. Apoio à reconstrução das casas das famílias da igreja. Tá bom, gente? Essa é a nossa fase. E apoio na reconstrução do prédio. Aqui nós temos a foto de uma casa que foi limpa essa semana. Olha só o antes e o depois aí, dá uma olhadinha. Olha só, deixa eu sair aqui. Olha a condição da casa. Está de lado, a casa virou do lado também. Dá para corrigir o vídeo ou não? Bom, também não vai mudar muito não, porque o negócio é sujeira.
dramático, né? Agora veja como ficou depois que o povo de Deus se uniu lá a essa família, pôde apoiar. Olha a diferença. Glorifica a Deus aí, ó. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Em último lugar, como nós podemos enfrentar os momentos difíceis e sairmos vitoriosos e mais fortes, né? Porque fugir da missão é um problema pessoal e coletivo. É preciso trabalhar unidos, mas conscientes da batalha espiritual. Toda missão, sem exceção, em que a igreja se envolve, precisa da força da unidade, da força do coletivo para enfrentar a força da oposição espiritual. Eu vou repetir isso. Toda missão em que a igreja se envolve precisa da força da unidade, da força do coletivo para enfrentar a força da oposição espiritual. E eu vou explicar por quê. Tem uma explicação bíblica teológica aqui. Sabe qual é? O inimigo nunca ataca sozinho. Fala para o teu irmão, a gente tem que se unir. Porque o inimigo nunca ataca sozinho. Você já percebeu que o diabo sempre vem em grupo? Você já viu que o inimigo, ele lança algo no coração do outro e o outro não consegue lutar sozinho, ele vai lançar no coração do outro. E o outro lança no coração do outro. E o papel do inimigo é juntar um grupo de pessoas para lutar e impedir a obra de Deus. É sempre assim. Se você quiser uma percepção mais espiritual, né, o diabo sempre está trabalhando por meio de legião de demônios. Os demônios nunca estão sozinhos. Então, querido, sabe por que o inimigo trabalha sempre em grupo? Você precisa saber. O inimigo trabalha sempre em grupo porque o inimigo, ele é fraco diante do poder de Deus. Se o inimigo tentar enfrentar mano a mano, ele já derrotou, foi derrotado. Então ele precisa se unir para enfrentar a força do poder de Deus. E é aqui que está a estratégia, amado. Que à medida que o inimigo trabalha em bando, o diabo tenta separar a igreja para trabalhar sozinho. Então nós temos que ter uma visão espiritual no meio da batalha. E aqui a gente vai entender nesse texto que Neemias tem essa visão. Por quê? Porque Sambalate, Tobias, Gesem, aí não para no árabe. Os outros árabes, outros inimigos, aí começa a juntar uma multidão de inimigos. Mas eu quero que você observe, querido, a estratégia de Neemias. Nós não vamos conseguir sozinhos, queridos, porque a batalha ela é extensa, longa. Como temos falado, é uma maratona. Precisamos entender que por mais que nos esforcemos e trabalhemos duro, se nós nos espalharmos, nos separarmos nesse momento, nós nos tornaremos vulneráveis e seremos atingidos. Por isso que lutar sozinho nos torna frágeis, alvos fáceis para o inimigo. Mas nós somos uma família, amém, queridos? Você que está em casa, nós somos uma família espiritual. De novo, não só a família Igreja Batista Monte Serra, mas agora falando dessa batalha interna que vamos enfrentar como Igreja Monte Serra, nós precisamos da unidade da Igreja Batista Monte Serra, para que nós possamos vencer o inimigo que está de plantão. Você pode saber que o inimigo não está em pausa. Ele está atuando. No contexto de Neemias, vocês perceberam quantas vezes ele tentou insistir para tirar o líder principal da rota? 5 vezes. Você percebeu? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na quinta tentativa, Neemias tem que se posicionar. Não, eu não vou fugir daqui, nem vou descer aí não, porque eu sei qual é o meu trabalho. Ele é grande, ele é extenso. Eu não posso perder o foco agora. Por isso, querido, que nós vamos enxergar no contexto do texto desprezo, zombaria, crítica. Olha comigo no capítulo 2 lá, por favor, capítulo 2, volta lá.
Versículo 19, quando, porém, Sambalate, Horonita, Tobias, oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, que eles estavam ali para recomeçar a reconstrução, está no versículo anterior, não é? Eles estavam cheios de coragem para recomeçar a reconstrução, aquele bom projeto. O texto diz que eles desprezaram-nos, eles zombaram de nós, eles criticaram. No capítulo 4, os versículos 1 a 6, olha comigo, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Se nós olharmos para Sambalate, Tobias, Gesem, como uma representação realmente do inimigo, com todos os demônios para parar aquela obra, você precisa entender que quando um povo se levanta no meio da batalha, o inimigo fica furioso. Fala comigo, quando o povo se levanta no meio de uma batalha e não foge, o inimigo fica furioso. Olha o texto lá. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? O quê? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Isso é o que parece que vem agora, né? Nem precisa o inimigo dizer: será que eu vou conseguir reconstruir isso aqui? Esse é o sentimento. Quando entrei no prédio da 18, imagino quando vocês entraram na casa ou entrarem na casa, uma voz vai dizer: cara, não tem mais jeito, foge. Gente, vamos ser honestos, não está fácil, e nem vai ser fácil. Quando entrei dentro daquele prédio, da 18, eu comecei a chorar pensando nas casas do Rio Grande do Sul. A minha casa não foi atingida, mas eu fui atingido. A minha casa não foi atingida. E a minha casa, ela realmente não é a rua 18 de novembro, mas eu passo mais tempo na rua 18 de novembro durante o dia do que na minha casa. Então, você precisa saber, quando eu entrei naquele prédio, eu tive algumas sensações muito estranhas. E à medida que eu ia entrando por cada ambiente do nosso prédio lá, o sentimento certamente é o seu, que já entrou na casa ou que vai entrar. Você quer fugir, você quer desaparecer, você quer fazer, sabe o quê? Resetar a história. Puf. Sabe aquela coisa de você apagar e de repente aparece outra coisa na frente? Esse é o sentimento. Se eu pudesse apertar um botão e aquilo tudo saísse, como a gente vê naquelas filmagens, né, que estão em... né, saiu tudo e entrou. E ficou tudo limpo, lindo, maravilhoso, em milésimos de segundos. Isso é o que a cabeça da gente está tentando fazer dentro da gente, no meio da guerra que você está, diante daquele enfrentamento, daquela situação, que não é uma questão de limpar e botar novo. Não é isso não, gente. Nós estamos falando de história. Nós estamos falando de sentimentos, estamos falando de momentos. Nós estamos falando de coisas muito mais profundas. É disso que nós estamos falando. E nesse cenário, querido, a guerra da mente é tremenda. O inimigo começa a lançar coisas na tua cabeça. Cara, desiste. Mas a lição que Deus está falando com a gente aqui é que se nós nos unirmos agora, e se nós tivermos uma visão espiritual, que nós estamos no meio de uma guerra, não é de uma inundação que nós estamos. Por favor, gente, nós estamos no meio de uma guerra espiritual. O diabo está doido para arrancar gente desse estado, gente boa, gente séria, gente de Deus, e mandar para outro lugar, porque o diabo está perdendo a batalha nesse estado. Ele está doido para desanimar pessoas nesse estado. Ele quer arrasar a igreja, mas hoje eu declaro aqui no nome de Jesus, o rebote espiritual vai ser poderoso. Nós vamos viver um avivamento, já estamos vivendo coisas extraordinárias, sinais de avivamento já estamos vivendo. Nós nunca vivemos algo tão poderoso como estamos vivendo agora, gente. Deixa eu te dizer, não saia dessa história, amado. Não saia desse processo, você vai perder uma bênção poderosa que está por vir.
está sendo derramada do céu em forma de dor, mas virá em forma de riso e alegria, igreja. Eu não tenho dúvida disso. E se isso durar 10 anos, Deus vai nos sustentar por 10 anos, mas nós veremos. A Coreia já passou por isso na guerra, querido, devastação total. Mas o povo se levantou em oração e em unidade. E hoje a Coreia é um dos lugares do mundo mais bem-sucedidos. Porque a igreja está lá, não é por causa da riqueza da Coreia do Sul, não. Mas é por causa da igreja, a riqueza da igreja lá, que transformou, inclusive economicamente, aquele país. Eu creio nisso. Deixa eu te dizer, amado, é mais fácil pegar um avião agora e se mandar para outro lugar. Mas eu quero passar pelo Mar Vermelho de novo. Eu quero ver o Senhor mandar maná do céu, como Ele já está fazendo. Eu quero sim ver o Senhor transformar a água amarga, suja, em água limpa. Eu quero ver o Senhor transbordar os rios desse estado de novo, de águas cristalinas. Nossos filhos, netos vão celebrar lá a obra de Deus. Eu creio nisso, igreja. Eu creio nisso e nós não podemos desistir. Mas nós temos que entender que estamos numa guerra espiritual. Uma batalha espiritual. Por isso que lutar sozinho não é chance para nenhum de nós. Olha lá. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, Neemias 4, de 1 a 6, estou lendo lá. Completou, pois que construam. Aí vem a crítica e vem a maldição, né? Isso aí não vai dar certo, não. Uma raposa vai subir lá. Basta só a raposinha e vai desabar esse muro todo. E aí vem de novo o homem de Deus no meio da batalha. O que ele faz? Fala comigo, ele ora e trabalha. Fala comigo, ora e trabalha. Oração. Ora e age. Oração. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Até que em toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava, fala comigo o quê? Totalmente dedicado ao trabalho. Nós estamos lutando, igreja, estamos lutando, trabalhando unidos entre nós, entre as igrejas, mas nós precisamos estar atentos que nesses momentos o inimigo furiosamente vai tentar entrar sorrateiramente entre nós. Presta atenção, sorrateiramente entre nós para minar a missão que Deus está fazendo por meio de nós. Por quê? Porque o objetivo de Satanás é acabar com todo o trabalho lindo que Deus está realizando por meio do seu povo. O texto continua, versículos 6 a 12 do capítulo 4. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos no muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosas. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Olha só o que o inimigo faz. Bom, se a gente não para a obra, a gente faz o quê? Bagunça. Fala comigo, se a gente não para a obra, a gente bagunça. É essa a voz do diabo. É essa a voz do inimigo. Por isso que nós temos que estar atentos espiritualmente. Amém, igreja? No meio da batalha que nós vamos ter, é claro que nós não vamos concordar com tudo, mas deixa eu te dizer o seguinte, quando você vê um sinal de confusão, você diz, epa, parei, nós aprendemos semana passada juntos lá. Não vamos deixar a confusão entrar entre nós temos que estar unidos. Tudo bem, igreja? Você que está em casa, tudo bem, querido? Deus vai nos unir, manter-nos unidos com uma visão espiritual nessa batalha. Presta atenção, viu? Porque o diabo é sujo. Até a geladeira que vai chegar lá, eu queria outra. Não, para com isso. Não vamos deixar que nada gere confusão entre nós. Nós estamos indo bem, mas o inimigo não está gostando disso, não. O mesmo entre as igrejas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, entre os pastores, temos que vigiar o coração. Porque o inimigo não está gostando, vai querer um fala do outro. Não dá crédito para isso, meu irmão. Você já falou para o outro pastor lá, vá lá, eu não quero ouvir nada de você. Se você não falou para o pastor lá, você não tem nada para falar para mim. Por favor, não deixa ninguém falar um do outro, não. Manda ele falar lá para o irmãozinho para restauração.
Nós vamos ser zelosos desse caminho, amém, queridos? E o texto continua, mas nós oramos ao nosso Deus, olha lá no meio da... Ora! E colocamos guardas de dias e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças, ainda está, e ainda muito entulho, né? Queria dizer que nós precisamos de sentinelas de oração. Aqui esses guardas de dia e de noite, atentos ao inimigo, nos chama a atenção que nós precisamos, no meio da igreja, que guerreiros e guerreiras de oração estejam de sentinela o tempo inteiro, amém? Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Quer dizer, é um retrato tão real do nosso momento. Certamente vai ter situação, circunstância, onde nós vamos estar lá trabalhando e vai vir aquele cansaço, aquele desgaste. Já tem vindo, gente. Já tem vindo. Né? Há tanto entulho, parece que a gente tira e não sai nada daqui. E aí, nesse momento, olha só, aquela consciência, né, por nós mesmos nós conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos ainda diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, nós vamos estar bem ali no meio deles. Olha lá o inimigo tentando entrar no meio do povo. Nós vamos fazer sorrateiramente, não vamos entrar no meio deles. Nós vamos estar lá e vamos tentar matar, ou no mínimo, nós vamos acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Eu creio que essa palavra de hoje, o Espírito está nos dizendo, atenção. Todo mundo ficando atento. Amém, gente? Nós vamos vencer em unidade. O inimigo não tem espaço no meio de nós, amém, igreja? Não tem. E nem no meio da igreja de Porto Alegre, da igreja do Rio Grande do Sul, nós estaremos juntos. E aí você tem que fazer a pergunta, e o que Neemias fez para atacar então o inimigo? O que Neemias fez para que isso não acontecesse? Olha lá o restante do capítulo para a gente fechar. Olha lá, capítulo 4, versículos 13 a 23. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro nos lugares abertos. Primeiro observa que ele vai fazer 2 ações aqui. Não tem braços no meio dos sacerdotes. Ele posiciona quem lá? Quem, gente? O povo. Todo mundo está comprometido. Segundo, a parte baixa do muro era a parte frágil. Era o lugar aberto, que podia realmente se tornar o caminho da entrada do inimigo. Então ele tem que posicionar ali. E ele faz isso dividido por famílias. Olha que coisa inteligente. Ele divide por famílias. Dá armas, espadas, lanças, arcos, fez uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Por quê? Porque a casa é o lugar de construção, fala comigo, de casa em casa, a casa é o lugar de construção. A casa é o lugar de bênção. Casas, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado, a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, olha que cena maravilhosa. Enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Então imagina com a arma. Ligado, atento. Estamos reconstruindo algo, mas o inimigo não quer que isso aconteça. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós, ali. Nosso Deus lutará por nós.
Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair. Também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa que Deus falou comigo essa semana. Eu já toquei nisso a semana passada, mas eu quero ressaltar isso. Tem sido dias muito intensos para todo mundo. Mas como a jornada é longa, para mim aqui tem uma coisa muito inteligente que a gente vê nesse texto. Você percebe desde quando eles começam a pegar as armas e trabalhar? Desde o raiar da alvorada, certo? Mas até que hora? Até, fala comigo, cair da tarde. Presta atenção. Deus está falando isso comigo. Tem que equilibrar a equipe. Está sendo manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Eu sei que às vezes é assim mesmo. Não tem como ser diferente. Mas o que esse texto está dizendo aqui é extensa. Fala comigo, a obra é grande e extensa. Não adianta nada a gente chegar lá no final com a casa física construída e a casa familiar destruída. Então nós vamos precisar ter equilíbrio. E o que Deus está falando comigo é o seguinte: olha para o texto, filho, olha para o texto, filho, olha para o texto. Você está percebendo que tem revezamento nesse texto? Que as pessoas se revezam? Ou seja, às vezes quando tem que virar à noite, madrugada, então, um trabalha o primeiro turno e o outro entra às 6 horas e vai ter outro turno. Quem pode? Mas a gente tem que se revezar. O que não pode é o mesmo ficar manhã, tarde, noite, madrugada. Certo, gente? Certo, igreja? Você que está em casa está entendendo isso? O que significa isso? Que nós precisamos que todos se comprometam. Eu posso dar 1 hora por dia de voluntariado, posso dar 2, eu posso dar 5. Minha forma de trabalhar me permite dar meio período. Eu estou conseguindo administrar financeiramente. Nós, cada um de nós, hoje foi disparado um formulário para vocês. Nesse formulário, é lá um formulário de profissões e habilidades. Por quê? Porque tanto para apoiar na reconstrução das casas, nas limpezas, quanto lá do prédio, nós vamos precisar de muitos voluntários. Para a gente fazer revezamento, precisa de muitos voluntários, certo, gente? Precisamos de todos. De novo, dentro da sua possibilidade de tempo e condição física de saúde. E peço a vocês, trabalhe e não fique olhando para o lado, dizendo o outro lado está dando migué, não. O outro lado está enrolando, o outro lado nunca apareceu. Aí vem o irmãozinho, esse irmãozinho não apareceu, não. Meu querido, não julga ninguém, por favor. Por isso que eu tenho dito, se apresente e para o Senhor. Por favor, você não vai se apresentar nem para o Teste, nem para a Martinha, do tipo, eu quero fazer, o pastor tem que me ver. Estou nem aí para você. De verdade. Eu estou aí para que Deus olhe para mim e para você e Ele nos aprove. Isso sim, isso eu estou. Então, meu querido, talvez você nem saiba tudo que você está fazendo e os pastores nem te vejam, mas o bom pastor está te vendo. E é isso que importa. Você acha que quem estava de um lado do muro estava sabendo o que estava vendo lá do outro lado do muro, lá quem estava lá servindo do outro lado? Não estava não, querido. Estava cada um positivo da ordem do rei. Eles tinham que lutar. Versículo 14b. Lute pelos seus irmãos, seus filhos e filhas, por suas mulheres e suas casas. Mas lembre que no versículo, ele começa dizendo, o Senhor é grande e temível. Mas podia pensar assim, bom, se o Senhor é grande e temível, então não precisa nem lutar. Não, não, não. É que você luta confiado na força do Senhor, na promessa de que Ele estará. E observe no versículo 16 a 18 que eles se organizam em trabalho e em proteção contínuos. Arma na mão, ferramenta na outra. E vamos trabalhar. Mas o que mais me chama nesse texto, a atenção, está no versículo 19 e 20. Olha comigo. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos o quê? Separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós.
Deus ordena bênção onde há unidade. Neemias, diante da oposição, ele vai unir o povo. Os que estavam longe, separados, distantes uns dos outros, precisam se unir para vencer essa batalha. Para mim, a certeza de Neemias era que Deus viria sobre eles e os capacitaria a lutar quando, juntos, unidos, lado a lado, eles enfrentassem a batalha, conscientes de que o inimigo entraria na batalha para parar a missão, mas que o poder da unidade os faria vencer. Termino relembrando a nossa missão daqui para frente. Continuamos com os celeiros, precisamos de contínuo apoio, mas nós já entramos nas casas das famílias. Quero pedir, se apresente para ajudar. Quando você vê lá no grupo, casa tal, tal lugar, Canoas, Porto Alegre, Vale dos Sinos, né? Eldorado, vai observando. Se você pode, querido, se apresente. No formulário, você vai colocar suas habilidades, você vai colocar lá horas que você pode se comprometer na semana. Horas do dia. 2 horas ou 4 horas, eu acho que é por semana que está no formulário. Para quê? Para que nós possamos, juntos, unidos, vencer essa batalha. Eu concluo relembrando a você as 4 lições de como podemos enfrentar os momentos difíceis, as tragédias, e sairmos mais fortes e vencedores, e não fugindo da missão, porque fugir da missão é uma escolha que causa problema para mim, pessoal e coletivo. As 4 lições são: é preciso uma liderança espiritual comprometida, é preciso a participação massiva do povo, das famílias, é preciso organização em grupos e por áreas, e é preciso trabalhar unidos, conscientes da batalha. Vamos terminar? Vamos terminar com a pergunta de Neemias. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Você pode falar isso, mulher? Mulheres, acha que uma mulher como eu deveria fugir? Homens, acha que um homem como eu deveria fugir? Feche os seus olhos e faz a sua oração para o Senhor. Você que está em casa, faz a sua oração. Responda isso agora para o inimigo. Para o inimigo, você acha mesmo que um homem como eu deveria fugir? Você acha que uma mulher como eu deveria fugir? Você acha que uma criança como eu, um adolescente como eu, um jovem como eu, um idoso como eu, um adulto como eu, deveria fugir? Não. Não. Ele responde, ele mesmo responde: não, não. Amado Espírito Santo, obrigado pelo Senhor estar aqui. Nós nos apresentamos como família de Deus, dizendo ao Senhor: nós não fugiremos, porque reconhecemos que fugir da missão é um problema pessoal e coletivo. Mas nós nos apresentamos como uma liderança comprometida com o Senhor. Nós nos apresentamos como uma massa de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, adultos, que massivamente está dizendo: Senhor, nós estamos aqui na brecha. Pai, nós oramos dizendo: nos organize, Senhor, em grupos e por áreas. Nós dispomos a Ti nossas habilidades, nossos talentos, nossos recursos, nossa profissão, para reconstruir o nosso estado, para apoiar na restauração das casas, na restauração do prédio da nossa igreja. E nós damos as mãos, Pai, para fazer isso unidos, conscientes de que há uma batalha espiritual tentando resistir à vitória do nosso estado e à vitória da igreja. Mas nós declaramos hoje, Senhor, que em Cristo Jesus, unidos, nós somos e seremos mais do que vencedores, para a glória do nome de Jesus. Eis-nos aqui, a nossa oração. Visita-nos com poder, com glória,
e dá-nos a alegria de, não importa quantos anos, ver, Pai, esse estado restaurado, ó Deus, esse estado cheio da glória do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobriram o nosso estado, que assim é muito especial. Temos feito isso semana a semana, não é? E não importa se você já veio, vem de novo. Nós queremos fortalecer a sua fé, nós queremos encorajar você. Pode sair do seu lugar enquanto adoramos. E à medida que o povo for chegando, você vai chegando ao redor deles, você já vai botando a mão ao redor dele, nós vamos orar. Né? Leandro já vem se posicionando aqui também para o nosso momento final. O Leandro vai fazer essa oração por esse povo hoje. Isso, pode sair do seu lugar e vem, querido, vem.